Olá a todos, meu nome é Aline Almeida, eu sou procuradora do Estado do Rio de Janeiro e venho apresentar para vocês o módulo 1 desse curso, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Lei 13.019. Esse módulo será dividido em 4 sessões e a primeira sessão trata dos aspectos gerais da Lei 13.019, as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Marco regulatório é a expressão usualmente adotada quando a lei cria um novo regime jurídico para um tema que não era tratado anteriormente. Então, nesse sentido, quando a gente fala de marco regulatório, o que a gente está querendo dizer é que o marco regulatório é a própria Lei 13.019, que instituiu um novo sistema normativo para o relacionamento entre as organizações da sociedade civil e a administração pública. Desde o dia 23 de janeiro de 2016, esta lei deve ser aplicada pela União, aos estados e ao Distrito Federal. Aos municípios, essa lei é aplicada desde o dia 1º de janeiro de 2017. A Lei 13.019 trata, basicamente, do relacionamento entre as organizações da sociedade civil e do poder público, tratando desse relacionamento que nós chamamos de parcerias. E aí a lei vai cuidar das condições para se firmar as parcerias, do procedimento para se firmar essas parcerias, como se dá o monitoramento e avaliação e principalmente a prestação de contas. Todos os assuntos, portanto, que a lei cuida são correlatos à celebração dessas parcerias. Além dessa lei, também devem ser aplicados os decretos para cada ente da federação que firmar a parceria. Por exemplo, no âmbito da União, o decreto aplicável é o 8.726 de 2016. As organizações da sociedade civil integram o terceiro setor e atuam ao lado do primeiro setor, que é o Estado, e o segundo setor, constituído das sociedades empresárias, também chamado de setor produtivo. As entidades que integram o terceiro setor são usualmente denominadas de ONGs ou ONG ou organizações não governamentais. Mas, a partir do advento da lei, essas ONGs agora serão chamadas de Organização da Sociedade Civil, ou pela sigla OSC, ou OSC. Você pode saber mais sobre as condições que uma entidade deve observar para ser considerada uma organização da sociedade civil no manual que foi preparado. Confira após esse vídeo quais são os requisitos que as organizações da sociedade civil devem observar, quais são os documentos que deve possuir e quais são os impedimentos para que possam celebrar parcerias com a administração pública. Essas entidades não integram a administração e, por isso, não podem ser geridas por normas que são aplicadas à administração pública. É muito importante que tenham normas específicas que sejam aplicadas às pessoas jurídicas de direito privado. De outro lado, por receberem recursos públicos, essas entidades têm o dever de prestar contas daquilo que foi recebido em razão das parcerias. Bem, e o que é essa parceria a que a lei se refere? A parceria é um conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações estabelecidas entre o poder público e a organização da sociedade civil, visando a consecução de finalidade de interesse público recíproco, ou seja, o interesse público que está em jogo é o interesse de ambas as partes, e sempre visando a execução de um projeto ou de uma atividade. Podem ser firmadas, por exemplo, algumas parcerias para a promoção de assistência social, seja para a realização de atendimento para pessoas carentes, atendimento às famílias, atendimentos à infância e aos adolescentes, a pessoas idosas. Esses são apenas alguns exemplos da atuação dessas entidades e do que pode ser um objeto de uma parceria.
A parceria pode ser materializada mediante a formalização de 3 instrumentos. O primeiro deles é o termo de colaboração, que vem de uma parceria proposta pela administração pública que envolve transferência de recursos financeiros. A segunda espécie de parceria é o termo de fomento, que também envolve a transferência de recursos financeiros. Mas a diferença do termo de colaboração é que, neste caso, o projeto ou atividade é proposta pela própria organização da sociedade civil, ou por movimentos sociais, ou pelo próprio cidadão. O terceiro tipo de parceria é o acordo de cooperação. Por esse acordo, não é realizada a transferência de recursos financeiros. Pelo regime anterior, antes da lei, era usual que essas parcerias se denominassem convênios. Esses convênios continuam em vigor, mas a lei alterou a terminologia desses instrumentos e o seu regime também, estabelecendo essas 3 espécies. Tanto o termo de colaboração quanto o termo de fomento, em regra, só podem ser celebrados quando houver previamente um procedimento de chamamento público, sendo que o termo de fomento, para ser firmado, ainda exige um procedimento que nós denominamos de procedimento de manifestação de interesse social, ou PMIs. Vamos tratar desses 2 procedimentos na próxima sessão.